quantas coisas você já fez, quantas coisas você já fez. Eles começaram bem, fazendo coisas certas, eles começaram dentro da presença de Deus. E aí você pode perguntar: então o que houve, pastor? O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? É que os três decidiram manter áreas do coração deles, que eles nunca quiseram entregar totalmente a Deus. A palavra do Senhor para nós nessa noite está no livro de Eclesiastes capítulo 7, do 8 ao 10, como introdução daquilo que vamos falar. Eclesiastes 7, de 8 a 10. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga: porque os dias do passado foram melhores do que o de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Quantos podem dizer amém? Você prestou atenção? Presta atenção na palavra de hoje, guarda no teu coração e permita que Deus promova as transformações e as modificações que Ele deseja fazer através dessa palavra na tua vida e na minha vida. Nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos, fala conosco através da tua palavra nessa noite. Nós já te adoramos, te louvamos, ofertamos, dizimamos, e agora nós precisamos ouvir a tua voz. Que o Senhor fale no íntimo e no profundo de cada um de nós aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer amém? É melhor terminar bem, é melhor terminar bem. Quanta gente começou tão bem, quanta gente começou bem a carreira, começou animado, começou determinado, dizendo: olha, agora eu encontrei o caminho, eu encontrei o Senhor, agora, isso eu estou falando no caminho de Deus, que dirá nas outras coisas, né? Se agora eu estou no emprego, agora esse emprego é o emprego que eu queria. Começa animado, até a página 2, até o primeiro desacerto, até o primeiro erro, até a primeira falha, até o primeiro desgosto, até a primeira coisa que não estava bem. O meu casamento, achei a pessoa certa, a pessoa maravilhosa, nossa, essa pessoa com quem eu vou viver por toda a minha vida. E tem crente que erra ainda, fala que é para a eternidade, para a eternidade. Um já pulou fora do outro na eternidade, porque na eternidade não se casa e não se dá um casamento. Tem alguém dizendo amém? Amém. Oh Jesus, oh Jesus, lá no céu, se ela continuar mandando em mim lá no céu, não sei o que vai ser da minha vida. Se esse homem continuar me oprimindo lá no céu, Deus, eu não sei se eu vou querer morar lá. Não sei, então fique em paz, lá no céu não se casam, não se dão em casamento, mas começa tudo maravilhoso, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, mas toma cuidado, porque muitas vezes nós não terminamos bem, nós começamos bem, mas quando o caminho vai ficando mais difícil, quando vai ficando mais complicado, nós acabamos nos perdendo. Quanta gente começou bem, mas não conseguiu se manter fiel, dedicado, debaixo de submissão ao Senhor, debaixo da mesma unção em que começou. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: você é um desses, que quando começou era tão animado, quando começou era dizimista, dava com carinho, dava com amor, puxa vida, dá até mais do que era o dízimo. Não, eu quero dar mais, ofertava, mas aí passou o tempo, você deixou seu coração azedar, começou a olhar para outras coisas, começou a fazer outras contas, começou a pensar de maneira diferente. E eu quero falar nessa noite sobre três homens na Bíblia, que vão nos dar um caminho nessa palavra. O que Sansão, Saul e Balaão tinham em comum? Sansão, Saul e Balaão, os três tinham em comum um chamado. Que isso, pastor? O mesmo chamado? Não, o chamado não era o mesmo.
mas os três tinham um chamado. Cada um tinha um chamado, e não apenas um chamado, eles tinham uma graça sobre eles, uma unção sobre eles, cada um no seu tempo, cada um no seu chamado. Os três tinham condições para se manter firmes e serem uma bênção. Mas o que aconteceu com cada um deles, nós vamos discorrer na palavra nessa noite, em nome de Jesus. Os três foram escolhidos, usados por Deus, estiveram debaixo de unção, tiveram experiências reais e verdadeiras com Deus. Os três tiveram experiências reais e verdadeiras com Deus. O primeiro deles é Sansão. Sansão era um nazireu. Se você não sabe o que é um nazireu, é um consagrado, era um voto. Nazireado era um voto. Alguns tinham o voto do nazireado por um período da vida, alguns eram nazireus por um período da vida. Sansão não, Sansão era nazireu desde o ventre. Era um voto que não foi ele quem deu, foi um voto que foi Deus que mandou que os seus pais fizessem. E quando o anjo vem anunciar o nascimento de Sansão, ele já diz para a mãe de Sansão que ela não deveria comer mais determinados alimentos, não beber bebida forte, nem do fruto da vide, ou seja, ela tinha que se consagrar, porque ela estaria grávida de um consagrado. Esse é Sansão, um consagrado ao Senhor, um nazireu, um homem um menino que nasceu e cresceu carregando consigo um chamado, e ele tinha uma força sobrenatural. Você sabe a história de Sansão, né? Todos sabem a história de Sansão, né? Até as crianças, se perguntar ali no ministério infantil, eles vão falar: Sansão, eu sei, aquele fortão cabeludo, diferente do pastor, né? Que não tem cabelo, ele é o cabeludo, fortão, esse é o Sansão, esse aí. Ele trazia sobre si uma força sobrenatural, não era natural aquilo, não era comum. A força que Sansão tinha vinha da presença do Espírito de Deus. Ei, quanto tempo você andou na força do Espírito de Deus? Estamos andando ainda na força do Espírito de Deus? Será que estamos mantendo esta força do Espírito de Deus? Sansão foi juiz em Israel durante 20 anos, ele foi juiz em Israel, ele tinha uma posição, ele tinha um trabalho específico, ele era um homem de Deus. O segundo homem que eu quero falar nessa noite é Saul. Saul foi ungido rei em Israel, e ele foi ungido, não foi por qualquer um, não. Ele não foi ungido por um profeta sem nome, não. Ele foi ungido por Samuel. Ele foi ungido por Samuel, um profeta dedicado a Deus, esperado, aquele que a sua mãe orava por ele, para que ele nascesse, e nasceu aquele menino, que foi consagrado ao Senhor desde a sua mais tenra idade. Samuel estava na presença do Senhor, e Samuel unge Saul, e você sabe a história. Saul foi cheio do Espírito Santo, ao ponto dele profetizar. Saul ficou tão cheio do Espírito Santo, quando ele encontrou um grupo de profetas, ele começou a profetizar também. Tanto é que se criou um ditado em Israel: está Saul entre os profetas, né? Porque Saul também profetizou. Ele foi cheio de Espírito, ele foi um vencedor. As primeiras batalhas dele foram todas vitoriosas. Foi um homem que carregou um chamado, foi rei em Israel. Você pode imaginar isso, né? Rei do povo de Deus, o primeiro rei do povo de Deus. E o terceiro homem de quem eu quero falar nessa noite é Balaão. Balaão é um profeta. Balaão ouvia a Deus, profetizava, tinha visões. Não era qualquer um, queridos. Ele tinha visões. Ele, numa das suas profecias, ele disse: eis que eu tenho visões. Aquele que enxerga, aquele que tem visões de olho aberto, não era nem fechado, era com os olhos abertos. Ele tinha visões, ele tinha revelações, Deus falava com ele, ele interagia diretamente com Deus. Este é o profeta Balaão. Agora presta atenção, queridos, nenhum deles começou longe da presença de Deus.
Nenhum deles começou a sua carreira, o seu chamado longe da presença de Deus. Pelo contrário, eles começaram o seu chamado dentro da presença de Deus. Esses 3 homens começaram o seu chamado dentro da presença de Deus. Talvez como eu e você. Você é capaz de lembrar, você que há mais tempo, que é cristão há mais tempo, você é capaz de lembrar dos teus primeiros dias de fé? De como você começou na fé? Você é capaz de lembrar? Vou dar alguns segundos para você lembrar. Puxa a memória aí. Você consegue lembrar coisas que você fazia? Hein? No começo da sua fé? De como você tinha fé? De como você se movia em fé? De como você acreditava? De como você vinha para um culto? Não queria perder nenhum culto, não queria perder nenhuma célula. Como você dizia, não, eu quero estar lá. Eu falo por mim. Meus irmãos, eu frequentava o culto de doutrina da minha igreja. Você sabe o que era o culto de doutrina? Era o culto que você tinha que chegar na porta da igreja e passar óleo nas costas, para a hora que a chibata batesse, escorregasse, porque era só para levar lapada, ia para o culto só para levar lapada. O culto de doutrina era o culto de ensino, mas acabava com a gente, as palavras acabavam com a gente, e eu não perdia um culto desse. Falei, eu quero ir lá, porque eu estou precisando apanhar de Deus mesmo, eu tenho que ir nesse culto. Eu não queria perder uma oração. Falasse que ia ter uma oração, queridos. Uma vez eu saí da minha casa lá em São Bernardo do Campo, quem é lá de São Paulo vai entender um pouco. Saí da minha casa de São Bernardo do Campo, fui lá para a Zona Leste procurar uma vigília. Um irmãozinho falou para mim, olha, vai ter uma vigília. Quando pregava na praça, o irmãozinho lá na praça falou, você tem que ir na vigília da minha igreja, você é cheio do Espírito Santo, você vai ver lá como que é o mover do Espírito. E ele me deu o endereço, meu irmão. Não tinha Waze na época, não tinha Google Maps, não tinha nada disso na época. Eu catei minha motinha, minha 125, e fui de São Bernardo do Campo de noite, num sábado, até a Zona Leste. Andei tudo aquela Zona Leste, não achei a bendita da igreja. Aí quando vinha voltando, vinha passando no vale, eu esqueci o nome daquele, meu Deus, aonde tem a Deus e Amor, passando ali, Baixada do Glicério. Olha, me veio agora o Manuel, não, me veio agora o pastor, né? Pregando na Baixada do Glicério, passando ali onde tinha Deus e Amor, uma vigília, um monte de gente entrando. Falei, eu perdi aquela, mas não perco essa. Entrei naquela vigília mesmo, falei, é aqui mesmo que eu vou orar hoje, eu vou ficar aqui orando. Chegou lá, deu meia-noite, irmãos, o missionário foi lá e falou assim, agora vai fechar a porta, só vai abrir 6 da manhã, e ninguém vai ficar de pé e nem indo no banheiro, todo mundo de joelho, quem não é de fé cai fora agora. Digo, meu Deus, eu tenho fé, mas não estou tanto assim ainda. Fui embora, saí da vigília. Falei, até às 6 da manhã de joelho eu não vou aguentar, né? Mas teve gente que ficou lá. Ei, quantas coisas você já fez? Quantas coisas você já fez? Eles começaram bem, fazendo coisas certas. Eles começaram dentro da presença de Deus. E aí você pode perguntar, então o que houve, pastor? O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? É que os três decidiram manter áreas do coração deles, que eles nunca quiseram entregar totalmente a Deus. Quando você decide manter áreas no teu coração, que você não abre para Deus, tem lá no teu coração um quartinho escondido, fechado, lacrado. Tem na tua casa o quartinho da bagunça? Em nome de Jesus, irmão, eu vou pedir oração para Deus me encher de fé para acabar com aquilo, porque eu sou um dos bagunceiros. Eu vou guardando coisas que não precisa. Eu falo, não, isso aqui pode precisar um dia, né? História de família do pai da Ana. Ele andava na rua, achava uma arruela, uma porca velha, enferrujada, ele pegava. Olha, uma hora pode precisar, irmão. Mas não, o que vai precisar disso, pelo amor de Deus? Se precisar, compra. Mas ele pegava, Zé Eduardo, e guardava. Na psicologia o pessoal chama de acumulador. Ei, será que você tem esse quartinho lá, onde você está guardando as mágoas, onde você está guardando coisas que falaram a teu respeito, você está guardando lá as mágoas, o dia que o teu marido não foi legal com você, você está guardando lá o dia que a tua mulher te afrontou, o dia que ela te desrespeitou, você vai lá e guarda aquele coração, aquele lugarzinho no coração, você vai deixando ali. Sansão,
não venceu os seus desejos. Apesar de ser um homem de Deus, apesar de ser um nazireu, apesar de ser um consagrado, apesar de ser juiz em Israel, ter uma posição de destaque, ele não venceu os seus desejos. Está colocando os versículos lá, filho? Põe lá então para nós, Oséias 4:11. Sansão tinha uma área na sua vida que ele não entregou para Deus. Sansão era mulherengo, não podia passar uma mulher, que o olho do Sansão era como a mulher, o imã, o olho do Sansão, um clipe desses de ferro, não podia passar uma mulher, não podia ter uma mulher bonita, que Sansão estava lá. Olha o que diz aqui, Oséias 4:11, a prostituição, ao vinho velho e ao novo, o que prejudica o discernimento do meu povo, é isso aqui, ó. Numa outra versão diz que a sensualidade emburrece o homem, a sensualidade tira a unção, prejudica a unção, está aqui, ó, prostituição, vinho, isso prejudica o discernimento do povo, faz a gente ficar sem juízo, sem discernimento. Assim foi Sansão. Ei, em nome de Jesus, qual área da tua vida você está guardando, não entregou ainda para o Senhor? De Sansão era essa, a área de Sansão era essa, e tudo aconteceu por causa disso, tudo aconteceu na vida dele por causa disso. Segundo homem, Saul não venceu o seu orgulho. Saul era orgulhoso, um homem altivo, um homem que não podia ver alguém perto dele brilhar, alguém perto dele ter uma luz maior do que a dele. Quando Davi volta da batalha, com a cabeça de Golias, ali azedou o coração de Saul, porque as mulheres de Israel cantavam que Davi tinha matado mais do que Saul. Aquilo azedou o coração de Saul. Põe lá, filho, Provérbios 16:18, são ensinamentos para nós nessa noite. Será que você também, será que você não é um orgulhoso, uma orgulhosa? O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes do quê? Da queda. O orgulho, a soberba precede a ruína. O orgulhoso vai acabar caindo. Presta atenção. Será que você não tem no teu coração lá um cantinho do orgulho, onde você não se deixa tratar, onde você não se deixa quebrar? Você tem aquele vaso do orgulho que Deus quer quebrar ele, mas você não quebra. Sabe quando a mulher quebrou o vaso perante o Senhor? Aquele vaso era caríssimo, aquele vaso, o perfume que tinha lá era muito caro, mas ela foi e quebrou, ela entregou tudo ao Senhor, e ela quebrando o vaso, derramou tudo de maneira que não tinha como tomar de volta, de maneira que não tinha que pegar de volta. Saul nunca quebrou o vaso, Saul nunca se quebrantou, Saul nunca se arrependeu profundamente, era um orgulhoso. Qual área do teu coração está te pegando, te segurando, te arrastando para trás? E o terceiro homem é Balaão. Balaão era um profeta, como eu disse, um homem que foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus. Ele disse assim: espera só um pouquinho que eu vou consultar a Deus. Foi falar com Deus, Deus não deu resposta no dia seguinte, Deus não deu resposta uma semana depois, um mês depois, Deus deu resposta na hora que Balaão consultou, Deus veio e falou com ele, imediatamente. E você sabe a história de Balaão, quando Deus precisou falar com ele, e ele não estava ouvindo mais, Deus usou o quê? Deus usou o quê, irmãos? A jumenta, a mula, uma mula. Deus falou com ele através da mula, hein? O homem ouvia Deus, Vitor, o homem falava com Deus, ao ponto de uma mula ser usada por Deus para falar com ele. Entenda isso. Mas Balaão nunca venceu o amor às vantagens, o amor ao dinheiro. Ele era um homem
que temia a Deus, ele era um homem que conhecia a Deus, ele era um homem que falava com Deus, que ouvia Deus, mas ele tinha um amor por vantagens, ele gostava de dinheiro. Põe lá para mim, por favor, 1 Timóteo 6,10. 1 Timóteo 6,10, põe lá. A palavra do Senhor diz que o amor ao dinheiro, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos ou com muitas dores. Ei, Balaão amava o dinheiro, amava o prêmio da injustiça. Balaão era apegado, era preso. E escute, Jesus falou: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Foi o único que ele colocou junto no mesmo lugar, no mesmo patamar. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. As riquezas afastam muitas pessoas de Deus. É verdade ou não é, amados? Eu conheço um monte de gente que, quando era mais pobrezinho, era fiel a Deus, era temente a Deus, não perdia uma reunião, não perdia um culto. Aí Deus vai prosperando, Deus vai abençoando, aí a pessoa vai se inchando, se inflando, achando que já é alguém, e aí começa a substituir, por causa do dinheiro, substitui a presença de Deus, por causa do dinheiro, e vai negociando isso, até quando? Até sofrer dores, até ser traspassado por muitas dores. É o que Paulo diz a Timóteo. Ei, presta atenção, eles não perderam o chamado de uma vez só, buf, perdeu, não, eles foram se afastando, pouco a pouco, por causa das suas decisões, eles foram se afastando. Você lembra de Sansão? Ele encontra uma moça em Timnate, lá na terra dos filisteus, em Tina, e ele diz: eu quero casar com ela. E o pai dele alerta ele, o pai dele diz: Sansão, meu filho, tem tanta mulher aqui em Israel, tem mulheres aqui no povo de Deus, tem mulheres, ei, hoje não tem aqui muitos jovens, né? Tem alguns, né? Ei, tem mulher no meio do povo de Deus, viu? Amém? Cuidado para não achar lá fora. Sansão diz: pois eu gostei daquela, disse para o pai dele. Como que você acha que Sansão falou isso para o pai dele? Oh, meu papaizinho, desculpa aí, mas eu gostei daquela. Você acha que foi assim? Sansão disse na cara do pai dele: ó, eu gostei daquela, é aquela que eu quero, e acabou. É uma mulher lá dos filisteus, eu quero aquela lá, e acabou. As mulheres dos filisteus talvez usavam pouco pano, as roupas curtas, decotada, né? E Sansão, ó, cresceu o olho, o bicho ele tinha um problema nessa área, o coração dele não era tratado nessa área. E lá vai Sansão se casar. Você sabe toda a história. Sansão vai se casar, o casamento dá tudo errado, a mulher dele é entregue para um pajem dele, para um amigo dele. Ele volta lá, quando vê que a mulher dele não é mais mulher dele, é mulher de outro, ele põe fogo na seara dos filisteus, ele faz uma confusão, tudo por causa de decisões erradas que ele foi tomando ao longo da vida. Lembra de Saul? Mano, Davi comia na mesa de Saul, até um dia que Saul catou uma lança e tentou cravar Davi na parede por duas vezes. Se Davi não é rápido, não é ágil, não é um guerreiro, tinha morrido pela mão de Saul. Saul lança, sabe, decisões erradas. Saul vai um dia para uma batalha, Deus manda o profeta Samuel diz: vai lá e destrói tudo, mata tudo, os amalequitas, mata os homens, os soldados, as mulheres, as crianças, o gado, não põe a mão em nada de lá. Saul vai lá e faz o quê? Pega o melhor do gado, diz: ai, que desperdício matar essas ovelhas. A desculpa de Saul: eu vou levar para oferecer ao Senhor. O Senhor não queria aquelas ovelhas, o Senhor não precisava daquelas ovelhas.
Ele olha para o rei Agag e diz: tem um rei na mão dele. Ele diz: puxa vida, matar o rei, não vai ser mais legal eu levar esse rei embora numa corrente. Ó, eu que poderoso, hein? Ó, o rei aqui me servindo, ó. Eu tenho um rei me servindo. O orgulho dele, decisões que ele foi tomando, foram afastando do centro da vontade de Deus para a vida dele, foram afastando. Ei, será que nós não estamos tomando decisões assim? E Balaão, Deus fala para ele: Balaão, não amaldiçoe esse povo, abençoa esse povo. Ele faz o quê? O que ele faz? Ele tenta mais uma vez. Ele vai lá, abençoa, profetiza. Balaque vai lá e diz: não, eu paguei você para você amaldiçoar o povo. E aí ele diz: vamos lá no outro monte, oferece aqui o sacrifício, que eu vou agora amaldiçoar esse povo. Decisões que foram afastando aquele homem da presença de Deus. Que decisões e desejos incontidos têm nos afastado da presença de Deus. Ei, deixa eu parar só um pouquinho, eu estou indo para o final. Tem um padrão perigoso aqui. Nesses 3 casos tem um padrão perigoso aqui, um padrão. Presta atenção, qual era o padrão? Eles estavam agindo todo errado, mas continuavam agindo, continuavam fazendo. Sansão estava tudo errado, mas continuava forte, deitado no colo de Dalila, numa prostituta. Agora não era mais a esposa, agora era uma prostituta. Ele está deitado e ele ainda está forte. Lembra quando ela tenta enganar ele? Quando ela tenta: Sansão, como é que faz para tomar a tua força? Se fizer uma trança, se me amarrar com a corda. Ele continua forte. Um dia ele arranca o portão de uma cidade, mas por dentro ele já está afastado. As decisões que ele vai tomando, vai afastando. E aqui tem um padrão perigoso. Qual é? Os três continuavam fazendo as coisas, mas já por dentro já estavam destruídos. Sansão continuava forte, mas já a graça de Deus já tinha se retirado da vida dele. Balaão continuava profetizando, mas ele continuava com amor ao dinheiro, ele continuava buscando a recompensa. Saul continuou rei de Israel, mas pecando, errando, falhando, consultando uma pitonisa. Ele consultou uma médium. Meu irmão, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, eu ia passando na praça esses dias, tinha uma cigana: deixa eu ler tua mão. Eu digo: minha mão já foi lida, o Senhor já leu, Jesus é o meu Senhor, não preciso ler mão. Ela: cuidado, nem por brincadeira faça isso, viu? Nem por brincadeira. Deixa eu ler o horóscopo hoje por brincadeira. Porque de qual signo você é? Signo não existe. Eu não sou de nenhum, não existe. Eu não creio nessas coisas nem por brincadeira. Acredite nessas coisas. Estes homens sofreram tudo isso. Sansão arrancou o portão de uma cidade, subiu no monte. Porém, pastora, quem estava sem portão era a vida dele. Quem estava sem portão era a alma dele. Quem estava sem portão era o espírito dele. Ele está com o portão da cidade fortão em cima do monte, mas com a vida toda destruída, o ministério todo arruinado. Presta atenção: Saul destruiu os amalequitas, porém desobediência trouxe Agag para fazer o seu ego ficar maior do que já estava. Continuava rei de Israel, mas já sem a graça de Deus. Balaão profetizou 3 vezes a favor de Israel, enquanto na verdade ele queria amaldiçoar por um preço. E no final ele fez isso. Põe lá, filho, Apocalipse 2,14. Põe lá, Apocalipse 2,14. Lá em Apocalipse, Balaão é lembrado. Apocalipse 2,14. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Pastor, o que é isso? Que é isso? É o seguinte: Balaão tenta por 3 vezes amaldiçoar, Deus não deixa, ele abençoa Israel. Só que depois disso, o livro de Números não conta a história,
Mas depois disso, ele ensinou a Balaque como armar ciladas contra os israelitas. Você viu aí? Por imoralidade sexual, para fazer com que os israelitas se corrompessem moralmente e caíram da graça. E aí Deus repreendeu Balaão. Eu quero terminar. Eclesiastes 7:8 fala assim para o irmão que está do seu lado: melhor acabar bem. Melhor é acabar bem. Qual foi o fim de Sansão? Põe lá, filho. Juízes 16:30. Põe lá, Juízes 16:30. Sansão. Qual foi o fim de Sansão? Essa palavra corta o meu coração sobre Sansão. Quais foram as palavras de Sansão antes de morrer? Todo mundo junto, vai. Que eu morra com os filisteus. Não foi para isso, Duzão, que Deus chamou Sansão. Não foi para morrer com os filisteus, muito pelo contrário, foi para vencer os filisteus. Não para morrer junto com eles, não para morrer junto com os incircuncisos filisteus, com os inimigos filisteus. Mas Sansão vai até o fim, e lá no final, ele morre junto com os filisteus. Aí alguém disse assim: pastor, Sansão se suicidou? Não, Sansão não se suicidou. Sansão derrubou o templo para matar os filisteus, mas ele sabia que aquilo seria uma consequência também da sua morte, e que ele não precisava, que ele não merecia mais viver também, porque ele já tinha perdido tudo, e agora, no último momento, a sua força estava voltando, e ele derruba o templo, e os filisteus morrem ali, mas ele morre com eles. Deus não chamou nenhum de nós aqui para morrer junto com os ímpios desse mundo. Deus nos chamou para estarmos com Ele até o fim, amém, amados? Quantos estão entendendo? Diga amém. Saul, põe lá, filho, o fim de Saul, 1 Samuel 31:4. Como é que termina Saul, esse homem que não entregou todas as áreas do seu coração para o Senhor, esse homem que guardou o orgulho no seu coração, foi orgulhoso, até na morte Saul foi orgulhoso. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair na mão desses incircuncisos. Saul está ferido, e ele não quer morrer pela mão dos filisteus. Ele é tão orgulhoso, que ele diz: não, eu não vou morrer pela mão deles, e fala para o seu escudeiro: me mata. O escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a própria espada, jogou-se sobre ela. Esse sim se suicidou. Ele estava com a espada, ele pôs a espada no chão e se jogou sobre a espada. A sua própria espada o traspassou, por causa do orgulho, por causa de situações na vida que não foram corrigidas. Lembra da consulta dele da pitonisa? Lembra da consulta dele com a feiticeira? Levanta um homem lá, a feiticeira dele disse: eu vejo um homem, é um velho com uma capa. E Saul pensa que é Samuel e diz: é Samuel. Samuel não voltou não, viu? Cai por terra aqui toda a doutrina espírita. Samuel não voltou não, era um demônio. Ela diz: é um homem velho com a capa. Ei, a palavra do Senhor diz que o diabo se transfigura em anjo de luz. Ele se transfigura. Saul pensou: é Samuel. E a mulher diz: pois é, e ele está dizendo que você vai morrer, você e os seus filhos vão morrer na batalha. E foi exatamente o que aconteceu. Ele morreu na batalha, porque não entregou o seu coração totalmente a Deus. E para terminar, Balaão, põe lá, filho, por favor, Josué 13:22. Josué 13:22. No final nós vamos colocar uma música, tá? Para a gente adorar. Josué 13:22, põe lá. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram quem? Quem, queridos? Mataram a espada a Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação.
Balaão foi morto por mão dos israelitas. Um profeta que deixou o seu lugar de profeta e passou a viver de adivinhação. Um homem que amou o dinheiro, amou o prêmio da injustiça. Um homem que não se entregou a Deus totalmente, morre pelas mãos de Israel a espada. E eu termino minha palavra aqui. Os três são para nós hoje um alerta. Melhor do que começar bem é terminar bem. Amém, amados? Pensa nisso. Qual área do teu coração você não entregou totalmente a Deus? Pode ser esta área que vai te destruir. De Sansão foi uma, de Saul foi outra e de Balaão foi outra. Nós citamos três, mas há tantas áreas do nosso coração. É melhor terminar bem. Põe lá, filho, o último versículo da noite, 2 Samuel 4:7. 2 Timóteo, perdão, filho, não é Samuel. 2 Timóteo 4:7, põe lá, para a gente terminar a palavra e orar. Vamos ficar de pé já. Você está anotando? Anote. 2 Timóteo 4:7. Como que é melhor terminar? Palavras do apóstolo Paulo. É melhor terminar assim. Sansão, Saul e Balaão não conseguiram. Eu e você precisamos conseguir. Chegar no final da carreira e declarar isso aqui. Eu combati o bom combate. Eu terminei a corrida. Eu guardei a fé. Você pode fechar os seus olhos e orar aí no teu lugar. Entregar aí o teu coração totalmente ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Você pode dizer amém?